No sul da Ucrânia, as Forças Armadas da Federação Russa executaram uma operação de alta precisão contra a estação de compressão de gás de Orlov, localizada a poucos quilômetros da fronteira com a Moldávia. O ataque, planejado com antecedência, não se limitou a inutilizar uma instalação energética. Ele desencadeou um efeito em cadeia que atingiu setores vitais para a sobrevivência econômica e militar de Odessa. A planta destruída era responsável por manter o abastecimento que alimentava residências, parques industriais e bases militares, além de sustentar as atividades do porto da cidade, principal corredor para a chegada de armamentos, combustíveis e suprimentos enviados por Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e outros aliados da OTAN. Ao paralisar esse ponto de abastecimento, Moscou comprometeu simultaneamente a produção industrial voltada para o esforço de guerra, o funcionamento da infraestrutura portuária e a logística de transporte militar no Mar Negro. Analistas de defesa em Kiev e em Bruxelas observam que a escolha do alvo demonstra uma estratégia de desgaste calculado, dificultar a reposição de recursos e a manutenção das linhas de abastecimento enfraquece a resistência ucraniana e limita a capacidade da OTAN de sustentar operações no flanco sul. Odessa, capital regional situada às margens do Mar Negro, tem um histórico de importância geopolítica que remonta ao Império Russo e à era soviética, funcionando como elo comercial e base de projeção naval. Desde o início do conflito, em 2022, o porto se tornou a principal via de entrada para equipamentos bélicos e suprimentos ocidentais, o que o transformou em um dos objetivos mais sensíveis para Moscou. Com o fornecimento de energia comprometido, toda a cadeia de defesa da cidade enfrenta atrasos e perdas, criando condições favoráveis para que a Rússia consolide posições e expanda o controle territorial na região. Segundo fontes militares, ataques como o de Orlov exigem semanas de coleta de inteligência, análise de vulnerabilidades e definição de rotas de ataque seguras. O uso de drones de reconhecimento e de ataque permitiu que as forças russas contornassem as defesas ucranianas, expondo lacunas nos sistemas antiaéreos adquiridos por Kiev de parceiros ocidentais. Projeções indicam que o reparo da estação pode levar de algumas semanas a vários meses, tempo que Moscou tende a aproveitar para consolidar ganhos estratégicos. O impacto, porém, vai além da esfera militar. A interrupção do fornecimento energético paralisa fábricas, afeta a produção agrícola voltada para a exportação, interrompe cadeias comerciais e ameaça milhares de empregos. Para a população civil, isso significa mais do que quedas de energia, reforça a percepção de vulnerabilidade e aumenta a pressão social sobre as autoridades locais. Nos últimos meses, o Kremlin intensificou ataques coordenados contra infraestrutura crítica em toda a Ucrânia, de usinas elétricas a depósitos de combustível. Orlovka, entretanto, simboliza uma mudança de escala. É um golpe direcionado a um elo central da rede logística do Sul, com potencial para redesenhar o equilíbrio de forças na região. Especialistas em segurança afirmam que a operação se encaixa em um padrão de ações russa, voltadas a neutralizar não apenas capacidades militares imediatas, mas também as condições estruturais que permitem ao adversário sustentar a guerra. Para Moscou, assegurar o controle de Odessa significaria muito mais do que adicionar mais um território à sua zona de influência. Representaria a consolidação de uma vitória militar com profundo valor simbólico e o fortalecimento de sua presença estratégica no Mar Negro, uma área historicamente disputada por impérios e potências regionais. Dominar essa cidade permitiria à Rússia ampliar de forma decisiva sua capacidade de projetar poder naval e influenciar rotas comerciais que ligam a Europa Oriental, o Oriente Médio e o Mediterrâneo. Além disso, o controle de portos-chave como o de Odessa facilitaria operações logísticas, reforçaria o comércio marítimo sob bandeira russa e limitaria severamente o acesso da Ucrânia a mercados e apoio externos. A destruição da estação de compressão de gás de Orlov insere-se como uma etapa calculada dessa estratégia, ao paralisar uma estrutura que abastecia diretamente a cidade e sustentava suas atividades portuárias e militares. Moscou atinge o coração do funcionamento econômico e defensivo da região. É um golpe que não apenas enfraquece a capacidade operacional de Kiev, mas também pressiona diretamente a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, a reavaliar o custo financeiro, humano e logístico de manter forças e suprimentos ativos no sul da Ucrânia. Enquanto equipes de
engenharia avaliam a gravidade dos danos e calculam o tempo necessário para a reconstrução, diplomatas e comandantes ocidentais enfrentam um dilema estratégico. De um lado, aumentar o investimento militar e logístico em Odessa implicaria assumir riscos mais altos de confronto direto com a Rússia, com possível escalada regional. De outro, reduzir o apoio significaria abrir espaço para que Moscou consolide sua presença e avance sem resistência significativa. Ambas as opções carregam consequências pesadas. O prolongamento da guerra exige gastos crescentes e a perda de Odessa representaria um revés político e simbólico de grande impacto para a Aliança Ocidental. Sob a ótica do Kremlin, a mensagem transmitida é clara e calculada. Estruturas consideradas essenciais para a sustentação do esforço de guerra inimigo serão neutralizadas de forma decisiva, sempre que houver oportunidade, sem que fronteiras geográficas ou possíveis reações internacionais sirvam de barreira. Esse posicionamento reforça uma tendência já visível nos conflitos contemporâneos, onde o êxito não se mede apenas pela conquista física de território, mas também pela capacidade de enfraquecer silenciosamente a espinha dorsal logística, econômica e energética do adversário. No episódio de Orlov, o ataque revelou de forma cristalina como a integração entre inteligência de alta precisão, vigilância detalhada e armamentos modernos de longo alcance pode gerar efeitos militares e políticos profundos, mesmo sem a mobilização de divisões inteiras ou a abertura de grandes frentes de combate. A escolha do alvo não foi casual. Tratava-se de um elo essencial para o funcionamento de Odessa, sustentando tanto a infraestrutura civil quanto o aparato militar da região. Ao neutralizá-lo, Moscou conseguiu interromper cadeias de fornecimento, dificultar o transporte de suprimento e paralisar setores industriais estratégicos, criando um colapso gradual que vai muito além da perda material imediata. O impacto também se fez sentir no campo psicológico. Para a população, o ataque simbolizou a vulnerabilidade das defesas locais, enquanto para a liderança ucraniana representou a necessidade urgente de redistribuir recursos e reforçar pontos críticos, um processo que inevitavelmente enfraquece outras áreas de operação. Esse efeito cascata é um exemplo claro de como ações cirúrgicas podem provocar instabilidade ampla, afetando desde a logística militar até a confiança da sociedade no esforço de guerra. A estratégia empregada combina ataques de alta precisão com elementos de guerra informacional e pressão econômica. No cenário contemporâneo, a destruição de nós invisíveis, como usinas de energia, centros de comando e redes de transporte, tem potencial para redefinir o equilíbrio de forças sem que haja necessidade de confrontos diretos em grande escala. Ao forçar os adversários a deslocar mão de obra, equipamentos e financiamento para reparar danos e reforçar defesa, cria-se um ciclo de desgaste que corrói gradualmente a capacidade de manter posições e responder a novas ameaças.